Você está acompanhando aqui no Jornal Regional, todos os dias, a reprise de algumas das principais reportagens que o Jornal Regional trouxe ao ar no decorrer deste ano. Não será diferente nesse período também com o quadro Ser Saudável. Nós vamos rever aqui algumas entrevistas. Esta que você vai rever hoje foi ao ar no dia 2 de março. Esteve aqui ainda na bancada do Jornal Regional a doutora Sinara Sorice. Ela veio falar sobre emoções e alergia. E eu comecei perguntando justamente a ela se existe alguma relação. As alergias, asma, rinite, dermatite, são doenças de caráter genético. Então você tem uma herança genética. Mas o gene está ali. Em algumas pessoas o gene se manifesta já na infância, outros mais velhos, outros quando são mais idosos, e alguns não se manifestam nunca. Tem a tendência, mas não desenvolve a doença. Então, as pesquisas agora têm mostrado quais são os fatores que fazem esse gene que não deveria ser ativado ou se ativa e a pessoa se torne alérgica. Então, aí tem algumas coisas envolvidas. Então, o ambiente, então a exposição, a fumaça de cigarro, animais, poeira, pode vir a desencadear. O estilo de vida, a alimentação, então o aleitamento materno, que nós já conversamos em outras ocasiões, sim, que é muito importante. Mas nunca é demais reforçar. Isso, os alimentos industrializados, que assim não são seguros do ponto de vista nutricional, e algumas outras alterações. Tem muitos produtos industrializados que contêm corantes, conservantes, que podem favorecer o surgimento de doenças, principalmente doenças alérgicas. E também nesse fator de desencadeante, as emoções também entram. Isso é bem claro em algumas doenças. Em asma, por exemplo, se a criança ou adulto tem uma prova, vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa começa a chiar porque ficou nervosa. Então, tem algumas coisas que são claramente demonstráveis da parte de vista emocional, né? E tem algumas outras coisas que são um pouco mais complexas. Então, alergias de pele podem ser agravadas pelo emocional. Tem alguns estudos que falam de dermatite atópica, que é uma alergia de pele, que o emocional de crianças com dermatite atópica é um emocional um pouco diferente das crianças que não têm a doença. É um emocional um pouco pior do ponto de vista de ansiedade, de preocupações, de irritabilidade. Agora, se é a doença que causa essa alteração ou se as emoções que causam a piora da doença, isso a gente ainda não sabe. Mas o que se tem visto é que realmente o emocional tem influenciado as crianças que têm dermatite mais graves ou que têm uma doença mais grave também tem um emocional um pouco mais alterado, assim, não é alterado, mas assim, são mais ansiosos, mais irritáveis, mais preocupados. Então, pode-se imaginar que tem que se tratar também a questão emocional de uma pessoa, dependendo da alergia, dependendo dos sintomas. Geralmente, quando você tem uma alergia que é mais grave, uma asma grave, uma dermatite mais grave, dermatite de contatos de mão, tem bastante casos relacionados com a parte emocional. Então, assim, teve uma separação, teve algum problema na família, faz eczema de mão, então isso às vezes a gente pega. Mas como que você vai investigar? Não são todos os pacientes que, num primeiro momento, vão ser encaminhados para um tratamento adequado, ou psicológico, ou um tratamento, como lidar com a doença também. Mas são aqueles pacientes mais graves. Quando você já fez todos os medicamentos disponíveis, já mudou o ambiente, já mudou a alimentação e nada disso surtiu efeito, então o próximo passo é buscar na criança se tem alguma coisa que possa ter interferido. Às vezes a separação dos pais é um fator importante, a criança começa a ter reação de pele, pode ter mais crises de asma, e não que a criança faça isso de propósito, ou que o adulto faça isso de propósito, é uma coisa subconsciente. Então, quando você descobre que aquele fator tem piora, ajuda muito, porque daí você já sabe, então é isso, vamos trabalhar isso daí, vai melhorar a pele. Mas é difícil você associar qual foi o fator desencadeante emocional que pode ter havido a piora da doença. Normalmente, se eu já entendi outras conversas aqui, a alergia é uma reação do organismo para se defender. Isso. Que aí acaba exagerando. Vamos colocar de uma maneira para a gente entender, nós leigos entendemos isso. Bem. Então, essa questão da emoção também é mais ou menos isso, é uma defesa para fugir daquele sentimento, pode ser isso, não? Às vezes é a defesa do indivíduo, assim,
A minha resposta não vai ser igual a sua, que não vai ser igual a dos outros. Não é então, um padrão. não é um padrão. Vamos dizer assim, você teve um acidente de carro. Aquilo para mim pode não representar nada. Pode ter, para as minhas emoções, foi um acidente, tudo bem, porque eu tenho uma forma diferente de lidar com as coisas. Para você, você pode ter ficado muito chateado porque era o seu carro, você não queria que tivesse acontecido nada e isso ativou, ativou algumas coisas que vão te dar dor de estômago, você pode piorar da gastrite, pode piorar da alergia, porque para você isso foi um aborrecimento, gerou um estresse. E para um outro, isso um acidente pode ter feito relembrar, isso às vezes não a nível consciente, um fato no passado em que teve um acidente e perdeu um dos pais, por exemplo. Isso pode desencadear a emoção. Não é que a pessoa vai lembrar que esse fato tem a ver com a morte dos pais, mas a emoção, a tristeza do momento volta pior. Então, às vezes tem uma outra pessoa que assim tem uma reação exagerada ao fato, mas porque desencadeia lembranças passadas, as emoções passadas. Mas a pessoa não tem noção que eu fiquei assim tão chateada, não foi só por causa disso, eu fiquei chateada porque tinha isso e mais outras coisas. Mas a pessoa geralmente não tem essa... Então a pessoa fala assim, nossa, mas como que foi? Só por causa disso acabei ficando... Ou seja, fazer uma brincadeira, o bichinho complicado tal do ser humano, né? Não é fácil, né? Até para a própria ciência, para a própria medicina, chegar a certos diagnósticos por essas peculiaridades todas, por a gente ser tão complexo, né? Até os próprios sentimentos da gente, é realmente difícil, né? É muito difícil. Eu tive a oportunidade de participar de alguns estudos que vêm sendo feitos. No Brasil isso é pioneiro, fazem 10 anos que na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, eles vêm fazendo, na disciplina de acupuntura, eles têm uma disciplina que chama Qi Mental, que é o adoecimento pelas emoções. Então, aqueles pacientes que não respondem aos tratamentos ou que precisam de algum suporte, eles fazem esse tipo de tratamento, para explicar, assim, para resumir, mexe com as emoções mesmo, para ver onde isso se encaixa na doença. E assim, quando você vê os resultados assim, com uma interferência sem remedicamento, sem nada, simplesmente tentando descobrir da onde vem a causa emocional da doença, são resultados assim surpreendentes. E eles têm essas pesquisas, agora estão completando 10 anos, e eu tenho aplicado também nos meus pacientes e achei que tem sido uma inovação, porque o ser humano é o ser humano por inteiro, ele não é só um corpo físico, ele é um corpo físico, mas também tem toda a parte espiritual e também toda a parte emocional. Então a gente não pode tratar só a doença, porque ele não ficou doente só do físico, muitas vezes. Muitas vezes a doença começou primeiro, internamente, que nem depressão, começou primeiro com as emoções. Perfeito. E depois a depressão pode ativar genes de câncer, de alguns outros tipos de doenças. Ok, doutora, são assuntos sempre fascinantes, evidentemente. Se tiver algo mais a acrescentar para a gente fechar a entrevista de hoje, fique à vontade. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço, mas eu só queria complementar algumas coisas. Isso é muito complexo, a gente pode vir falar disso algumas outras vezes, mas uma coisa importante que, assim, principalmente em crianças, quando se trata de crianças, o emocional, e vai trabalhar essa parte emocional, os pais sempre têm um pouco de receio. Vale. Mas eu só queria ressaltar que nessas pesquisas, o que eles viram? O emocional da criança é ligado com o emocional da mãe. Então, na maioria das vezes, quando a criança precisa de suporte emocional, é a mãe que tem que receber o suporte emocional para poder ajudar a criança. Porque geralmente a mãe também fica numa ansiedade e a criança tem toda essa absorção por causa da ligação com a mãe. Até a adolescência, quase as emoções são praticamente 80% da mãe. Na adolescência, 50% da mãe e 50% do adolescente. E mais tarde que você vai desenvolver as suas próprias emoções, por assim dizer, mas vindo de todo o aprendizado de casa. Então, eu sempre falo assim, eu sempre defendo assim, mas e o pai? O pai não vai fazer nenhuma... O pai interfere em muitas coisas, em muitas alterações, principalmente na fase da adolescência, mas antes da adolescência intervém através da mãe. Então o pai, através do relacionamento com a mãe, vai interferir na criança. Mas basicamente é as emoções da mãe.
Então isso é uma coisa importante para quando se for trabalhar, a mãe sempre pensar no que pode ajudar. Se tá, assim, a criança é o centro do universo na cabecinha deles. Então se a mãe está preocupada que o trabalho, está irritada, brigou com alguém, a criança acha que ela que é responsável. Então sempre tem que lembrar de conversar com as crianças, explicar, se estiver passando por uma situação difícil, explicar, olha, você não é, o problema não é com você, você é uma criança bem querida, nós estamos fazendo tudo por sua causa, mas eu tenho outros problemas que não têm relação com você, você nunca me atrapalhou, só para tirar essa carga, porque a criança tem isso. E quanto menor, pior. Então, às vezes você acha assim que uma criança de 2 anos, não, você está irritado, toda criança de 2 anos acha que é com ela. Quanto menor, pior é isso. Então, mais conversar, mais necessidade de conversar com a criança, explicar, já até na barriga, quando tem alguma coisa, quando está grávida, passou por uma situação difícil, perdeu alguém, olha, fala com o bebê, conversa, para que tudo seja mais tranquilo. Bom, e com a reprise do quadro Ser Saudável, com a doutora Sinara Solis, se chega ao final a edição desta sexta-feira do Jornal Regional. A gente volta amanhã às 9 da noite com a nossa edição especial de sábado. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.